Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Minhas ovelhinhas do Senhor Jesus. Gente, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de muita coisa, assim, em relação à Bíblia, tá? Tudo que eu falar aqui vai ser biblicamente, tá? Eu tô tendo um ensinamento da palavra, sabe? Porque eu já tive, né? Aí deu uma parada, agora eu voltei de novo e dessa vez voltei com força, né? Tô estudando muito a Bíblia, sabe? Pesquisando. É muito bom você tirar dúvida, né? E o meu intuito aqui era até fechar meu canal, mas Deus usou dois profetas que eu não fechasse, porque Deus quer me usar muito nessa terra através da internet. Então eu vou obedecer a Deus, tá? Não é por medo, alguma coisa de justiça, não. É por temor a Deus também, tá? Porque o meu maior advogado e juiz é o meu Senhor Jesus, tá? Ele é que bate o martelo. Como ele bateu o martelo, que não é para fechar, então eu não vou fechar. Quando eu falo em vídeos, eu falei um vídeo aí, inclusive tinha que soltar o segundo vídeo, ainda vou soltar porque é um vídeo antigo, dando umas explicações, né? Eu vou soltar ainda essa semana, final de semana, sobre as amizades. Gente, realmente eu estou cortando muito laços com as amizades, porque não tem o mesmo pensamento que eu, não tá andando, assim, não pensa, né? Não anda no mesmo caminho que eu. Para mim andar com uma pessoa dessa, só para me trazer ela pro meu lado, para pensar, ter o mesmo pensamento, né? Então, hoje eu vou ensinar aqui, ensinar não, gente, eu vou passar o que eu sei, que eu tô aprendendo, né, que eu ainda tô aprendendo, tô eu engateando ainda, né, que eu não sei tudo, né, mas o pouco que eu sei eu passo para vocês, sim. E eu vou passar o que tá na Bíblia. Por quê? Deus não deixou nenhuma igreja aqui, não. Deus não deixou nenhuma placa de igreja, tá? Ao meu ver, nos meus olhos humanos, né? O espiritual, Deus ainda está trabalhando para mim e mostrar mais coisas. Porque a gente tem que trabalhar para isso. Em jejum, oração, né? E buscar sempre a nossa santidade. Não quem tem que ser santo, não. Porque santo é só Jesus, né? Ao meu ver, aos meus olhos, eu, na minha opinião, todas as igrejas evangélicas, todas, tinha que ser uma só igreja, né? E eu vejo que tem muito, eu não estou julgando, eu estou falando ao meu ver, e muita gente também vê a mesma coisa, tanto os olhos espirituais como os carnais também. Que as igrejas evangélicas tinham que ser mais unidas, tinha que ser uma só denominação só, porque eles estão pregando a Bíblia o que Deus deixou. É tanto que até fala de uma placa de igreja. Então, por que que botam placa de igreja? Estou estudando sobre isso também, gente, né? Por que não ajuntar? Porque só fala num Deus só. Por que não? Por que que existe a igreja assim, a igreja 2, a igreja 3? E falando da mesma coisa, por que não? Né? E se não chegar lá sobre isso aí também, tá? Sobre isso também, né? O porquê também, que tem um porquê, gente. Todo mundo sabe que tem um porquê, né? Não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para esclarecer os fatos, o que é verdade, né? E outra, é, Deus não deixou nenhuma seita aqui nessa terra, nenhuma que não falasse o nome dele. Deixou a palavra dele, deixou evangelho, a evangelização para a gente evangelizar os quatro cantos dessa terra. É tanto que Jesus, né, com os apóstolos lá, perguntou para Jesus, Jesus falou que queria e quer, que era para eles, os apóstolos, né, que era Pedro, João, estava lá andando com ele, que era para eles pregarem o evangelho dele, os quatro cantos dessa terra, inclusive dos milagres, né? A Bíblia, ela foi escrita por Deus, inspirada pelo homem, tá? Porque o homem não ia ter essa inteligência de escrever que não. Quem dá inteligência para nós? É Deus. E a gente tem dois caminhos. Ou você segue o mal, ou você segue o bem. A escolha é sua. A colheita é sua. Você vai colher o que você plantou, né? E hoje eu vim falar sobre aqui, porque, gente, se você não estudar a Bíblia, você vai ficar doido. Eu vou falar a verdade. Se você não estudar, não pensar, né? Tem muita gente que fala que tem medo de ler o Apocalipse. Eu vejo crente, não sei quantos anos dentro da igreja tem medo. Então, quer dizer, eu abrindo o Apocalipse, pois eu sou tão curiosa, quando eu comecei a ler a Bíblia, gente, sinceramente, uma curiosidade foi tão grande que eu fui ler o Apocalipse, que ainda não aconteceu, que já está começando a acontecer, as profecias estão se cumprindo. Está se cumprindo. Por exemplo, Israel.
O Israel, a primeira geração, né? Deus deixou permitir, né, que houvesse essas guerras aí, mas está guardada pelo Senhor. A segunda geração, a terceira geração, a quarta geração que está acontecendo aí, que é a quarta geração. O que vai acontecer? Está escrito aqui na Bíblia, eu vou mostrar para vocês. Vai ser um dia que eu falar sobre isso, tá bom? Que a quarta geração é que vai abrir os olhos perante ao Senhor Jesus Cristo, que Deus está guardando e que Deus não vai deixar acontecer, acabar com Israel. Vai morrer muita gente? Vai. Gente, isso aqui é uma coisa que eu vou falar depois, com calma, para vocês explicar tudo que eu sei, tá bom? Hoje eu quero falar sobre o que não herdarão os reinos dos céus, tá? E se alguém achar ruim ou achar que é indireta, vai lá na Bíblia e lê. Tanto na católica como na da evangélica está escrito a mesma coisa, tá? Eu fico olhando assim, porque esse dia eu fui para um culto, não só em vários cultos que eu vou, muita gente, quando o pastor está ali pregando a verdade, porque Deus usa mesmo. Usa o profeta. Deus usou, foi uma jumenta para dar o recado para Balaão, quando estava fazendo as práticas dele, que era um servo do Senhor, tá? Deus usa o que ele quiser, Deus usa até um cachorro, um animal, se Deus quiser usar, ele usa. Deus usa até uma prostituta para dar recado. Eu tenho testemunhos dentro de igreja que Deus usou uma prostituta para dar recado para uma serva que estava separada, estava afastada de Deus. Deus usa um mendigo, Deus usa quem for. Quem ele quer, na hora que ele quer, quem manda é Deus, não somos nós não, nós somos aqui para obedecer a palavra. E o que Deus quer? Depois que eu olhei isso aqui, vocês vão entender. O que Deus quer que a gente faz? Não cometer as práticas das mentiras, distorcer o que tem na Bíblia. Deus quer uma pessoa obediente, Deus não quer sacrifício nenhum. Ele quer que você siga os mandamentos que ele deixou, a ordenança que ele deixou. Ele não quer que a pessoa venha aqui e faça sacrifício para continuar as práticas do mal, as práticas erradas, as práticas mentirosas. Eu vou ler aqui, começando por Apocalipse. Lá no capítulo 22, versículo 15, olha o que Deus fala aqui no final, o que ele está falando desde o começo. Vou mostrar para vocês, porque eu gosto de falar o que está na Bíblia. Apocalipse 22, versículo 15. Olha o que Jesus fala. Olha o que Deus deixou aqui, que é o último livro e o último capítulo. Tá aqui, ó. Tá até marcado aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira, que é o que eu estou acabando de dizer para vocês sobre a mentira, tá? Gente, nós não somos santos, não. Nós vamos errar todos os dias, a gente vai errar. Todo dia a gente vai ter um pecado. Pecado por acidente é pecado novos. Nós somos pecadores, nós não somos santos aqui, não. Deus colocou nós aqui, não foi para ser santinho, não. Foi para ser obediente do que ele dá ordem. Foi quando ele deu ordem para Adão, deu ordem para Adão, pregou para Adão. Depois vamos falar sobre esse tema também, quem é o pecador, quem trouxe o pecado para a terra. Se foi a mulher, se foi o homem, tá bom? Isso aí também eu vou explicar, porque eu tô aprendendo, gente. É bom, gente, é bom. Lá em 1 Coríntios, fala assim, ó. Capítulo 6, a partir do versículo 9, vai até o 11, tá? Tá escrito aqui, gente. 1 Coríntios, capítulo 6, abre a sua Bíblia e vai ler o que eu estou falando, que eu não estou falando blasfêmia aqui, não. Estou lendo o que Deus deixou, a ordem dele. Capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. Deus fala assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? É uma pergunta. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idolatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os domitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Tais como alguns vós, mas vos lavaste, mas fostes santificados e fostes justificados em nome do Senhor Jesus,
do Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. Gente, e lá no começo da Bíblia, em Levítico, eu comecei já no final, e vou explicar um pouco sobre o Apocalipse. Lá em Levíticos, capítulo 18, no versículo de 22, não estou condenando, eu não estou jogando direto igual muitos crentes, o próprio crente tá assistindo o culto e tá falando que o pastor tá jogando direto. O pastor não tá jogando direto não, ele tá pregando que tá na Bíblia. E quem tá achando ruim é porque tá no pecado, e tá na mentira, e tá fazendo coisa errada. Se eu tiver uma coisa errada, como já aconteceu comigo várias vezes, uma coisa errada que eu estava fazendo, quando pregou ali, eu falei, nossa, é pra mim, eu pensando no meu pensamento, é pra mim, agradeço a Deus, porque quando eu vou pro culto, eu falo, Senhor, fala comigo em que eu tenho que melhorar, fala comigo em que eu tô errando. E várias vezes, e toda vez Deus me mostra. É por isso, gente, que eu tô mudando cada vez mais, porque eu converso com Deus diretamente, eu tenho intimidade com o meu Senhor. E não tenho medo de praga, não tenho medo de nada, porque o maior está em mim. O maior está em mim, que é o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 18, em Levítico, no versículo 22. E vou falar uma coisa. Lê o Levítico todinho pra você entender o que eu tô falando, tá bom? E lê esse capítulo todo, tá? Olha o que Deus está falando aqui. Com o homem não te deitarás como se fosse uma mulher. É dominação. Tá vendo? Aí o resto vocês vão ler. Vocês verem o que Deus nos fala. Gente, o Apocalipse não aconteceu. E tudo que tá no Apocalipse já tá começando a acontecer. Tá bom? É o final da Bíblia aqui, o resumo que Deus deixa. Olha que a Bíblia era para ser bem maior, né? Então, gente, o Apocalipse já tá acontecendo. Esse negócio aí, essa guerra tá acontecendo com Israel aí. Vocês podem ter certeza que ainda vai ter mais coisa, porque é bíblico, a palavra está se cumprindo, tá? Mas fica tranquilo, porque Israel não vai ser acabada assim não, porque Deus não permitiu. E não vai permitir, não é assim como o povo está pensando não. Israel não vai ser destruído pela mão do homem. Isso tem, olha, eu vou colocar uma pregação do pastor Júnior Trovão, que ele estava dando um culto essa semana, tem uns 7 dias desse culto explicando sobre isso aí, tá? Vou colocar lá na minha comunidade, vocês vão lá ver. Gente, tira dúvidas, não seja enganado não, tira dúvidas, porque o homem ele é falho mesmo, o homem ele é falho, o homem ele mente mesmo, você tá entendendo? Então, para você ter um bom entendimento, para não morrer na ignorância, começa a ler Bíblia, come Bíblia. Eu ultimamente tô comendo muita Bíblia. Tô comendo Bíblia mesmo, sabe? É difícil a gente sair das práticas, de umas práticas que não agradam a Deus, mas não é impossível, né? Então, gente, eu quero deixar a palavra hoje para vocês. Confia em Deus, espera em Deus, não espera no homem, tá bom? E até o próximo vídeo eu vou deixar mais esclarecimento. Tudo que eu tô aprendendo eu vou passar para vocês sim. E perante na Bíblia. Eu não vou fugir da Bíblia não, tá bom? Fica na paz, Deus abençoa vocês, tá? Outra coisa, Deus ama todos nós. Todo pecador Deus ama, só não ama nossas práticas pecadoras, nossos pecados, tá bom? Beijo, beijo, até o próximo vídeo.